Olá, meus amigos, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Meu nome é Vânia e sou trabalhadora da casa e hoje estou responsável pelo Evangelho da Noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, em nome de Maria. Antes de iniciarmos, vamos dar alguns recados. Importante é agradecer pelo resultado da campanha de fraternidade Alta de Souza, cuja arrecadação se deu no sábado, entre 15, 16 e 30, e hoje foram distribuídas as cestas. Estamos muito gratos pelo resultado, estamos conseguindo auxiliar, atender a diversas famílias cadastradas na casa, e isso não seria possível sem a contribuição valiosa e generosa de cada um que realmente foi lá, entregou o mantimento e pôde então contribuir para que montássemos as cestas. Muito obrigada. Em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré e em nome da campanha de fraternidade Alta de Souza. Meus amigos, continuamos com a campanha do agasalho em nossa casa. Temos uma caixa de papelão grande, então quem quiser e puder pode nos doar cobertores, toucas, gorros, não é? Cachecóis, meias, luvas, tudo, enfim, agasalhos que se refere, né, e que pode minimizar o frio deste inverno que está realmente sendo rigoroso, não é mesmo, meus amigos? Com relação ao curso que é o Espiritismo, ele já está indo para a terceira aula. Eu creio que hoje seria a situação limite para conseguir entrar. Então, quem ainda tiver interesse, é só mandar uma mensagem para o número do WhatsApp da casa. É o 96300 4552. Repetindo, 96300 4552. O curso, que é o Espiritismo, iniciou-se no dia 3 de agosto, sempre às terças-feiras, das 19 às 20, totalmente online e gratuito. E as aulas vão se encerrar no dia 30 de novembro. Serão 15 aulas no total. Então, meus amigos, quem ainda se interessar, já para a semana que vem, cremos que não será mais possível, porque já irá para a quarta aula, está bem? Que mais, meus amigos? As atividades da Casa Espírita Maria de Nazaré estão sendo gradativamente retomadas. Então, hoje nós temos 5 atividades na casa ao longo da semana. Dessas, somente segunda-feira é privativa para os médiuns, é uma atividade de desobsessão, de assistência espiritual a encarnados e desencarnados. Agora, quarta-feira, às 20 horas, nós estamos retornando para a atividade ligada à assistência espiritual aos dependentes químicos. Quinta-feira é um estudo que se inicia às 15 horas e vai até às 16. Nesse estudo, eu faço a coordenação e depois das 16 às 16h30 ficam os trabalhadores da casa para também uma assistência espiritual, uma atividade de desobsessão, entretanto, ligada e realizada somente pelos trabalhadores, pelos médiuns da casa. Na sexta-feira, às 19 horas, temos uma palestra, sempre com tema evangélico, do Evangelho, portanto. E no domingo, às 9 horas, nós temos uma palestra
que não exatamente do Evangelho o tema, mas certamente todo expositor se utilizará deste farol que é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Meus amigos, esses são os recados, então vamos agora unindo as nossas mentes, os nossos corações, nos fortalecendo nessa união fraterna para realizarmos uma prece de abertura. Assim, fechemos os nossos olhos para que mais facilmente possamos voltarmos para a nossa intimidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, assim é e para sempre será. Graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho desta noite, que está no cronograma da Casa Espírita, está ligado ao capítulo 23, cujo tema é Moral Estranha. E nós leremos os itens 7 e 8. São breves, curtinhos, vamos fazer a leitura para posteriormente comentarmos a respeito do trecho lido. Muito bem-vindos todos que estão chegando agora, boa noite a todos, é uma alegria tê-los conosco mais uma vez. Então, repetindo, capítulo 23, itens 7 e 8. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos? As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever filial, de piedade filial, ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, realmente, a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Este capítulo já tem um título que nos sugere
que os ensinamentos de Jesus, porque é moral estranha o título do capítulo, nos sugere que os ensinamentos de Jesus, ou que foram trazidos neste capítulo, ou não aconteceram, ou foram mal interpretados, ou foram desfigurados na frase, no ensinamento que Jesus passou. Mas nós sabemos que essas palavras realmente foram ditas pelo Mestre Jesus. Caso contrário, não estariam figurando aqui, não é? No Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Então, de fato, Jesus pronunciou essas palavras. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. À primeira vista, parece algo desumano e cruel. Como um filho vai deixar o cadáver de seu pai insepulto? Seria isso, né? Como se Jesus dissesse: deixa os mortos enterrar seus mortos, venha e me siga. Se nós formos prestar atenção no texto que foi ora lido, ele se inicia da seguinte forma: e a outro disse Jesus: segue-me. Vejam, este rapaz, este homem que comentou, informou ao mestre que precisava enterrar o seu pai, ele recebeu um convite do mestre. Jesus diz a ele: segue-me. E é quando ele informa a Jesus que naquele momento, se ele poderia ir um pouco depois, porque era necessário enterrar, dar o enterro digno ao seu velho pai, que havia falecido. Então, Jesus diz a ele, porque Jesus fez-lhe um convite presencial, pessoalmente. Então, Jesus diz a ele, quando ele informa da necessidade de enterrar o próprio pai. Jesus diz: deixa aos mortos enterrarem os seus mortos. Parece muito estranho, mas como que um morto vai enterrar um morto se ele está morto também? Mas vai daí que necessário se faz estudarmos, compreendermos o espírito das palavras de Jesus. Por quê? Se nós formos tomar ao pé da letra, literalmente, seria como é que um cadáver, né, um corpo sem vida, vai enterrar outro corpo sem vida? Impossível. Então, necessariamente, há um outro sentido oculto para este ensinamento. Então, Kardec, que vem logo em seguida, Kardec vem com sua explicação magistral, dizendo-nos que esses mortos que vão enterrar seus mortos, na realidade, são mortos porque, embora respirem, vejam, ouçam, falem, vivem tão somente a vida do corpo, a vida material. Então, é como se a alma estivesse morta. Então, quando nós nos dedicamos a vida inteira a buscarmos os bens materiais, a gastarmos a nossa existência no amealhar riquezas, sem nos preocuparmos com a espiritualidade, nós figuramos como mortos, como consta no ensinamento de Jesus. Então, para aqueles que são mortos para a espiritualidade, a morte significa o fim de tudo. Então, há uma tensão muito grande em se ter um enterro com todas as pompas, aquele que pode mais, tem um caixão muito mais caro, flores,
e toda uma cerimônia dando uma importância, não que o sepultamento não deve ser digno, mas não devemos dar tanta importância para este momento que, embora solene, nós sabemos que o espírito normalmente não está lá. O espírito já se libertou daquele corpo que muito lhe serviu durante a vida, que permitiu ao espírito experienciar a jornada terrena, fazendo com que assimilasse proporcionalmente à sua intelectualidade e moralidade os ensinamentos que a vida lhe trouxe. Então, o que Jesus nos coloca é que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Ora, mas se essa é a verdadeira vida, o que eu, vocês, cada um de nós está fazendo no planeta Terra? Porque se a verdadeira vida é na pátria espiritual, por que estamos aqui? Nós estamos aqui estagiando neste mundo porque, de fato, a verdadeira vida encontra-se no plano espiritual. Porém, para que possamos evoluir, progredir intelectual, emocional, espiritualmente, moralmente, nós necessariamente precisamos passar pelas experiências na Terra. Precisamos, porque é como se disséssemos, a teoria acontece no plano espiritual, mas a prática acontece em mundos materiais, de acordo com o nível espiritual que nos encontramos. Todos nós, mais de 7 bilhões de seres que estamos na Terra, ainda necessitamos de um corpo físico a envolver o espírito a fim de que ele possa progredir. Então, sabemos que, ainda que a materialidade chame tanta atenção e que muitos dos nossos irmãos acreditem que sejam o corpo, acreditem que após a morte tudo acaba, ou que após a morte teremos um sono profundo e somente seremos acordados quando do julgamento final, ou ainda após a morte vamos para o céu ou vamos para o inferno, vamos para o purgatório. E há aqueles que também não acreditam em nada disso, não é? E acham de fato que nada existe após a morte do corpo físico. Então, meus irmãos, o que Jesus estava dizendo àquele rapaz, àquele homem, é que a espiritualidade deve ser a nossa meta. Precisamos buscar a nossa reforma. E como fazer a reforma sem nos interligarmos com os valores preciosos e imperecíveis da alma? Lembremos que a alma é o espírito encarnado. Portanto, somos todos espíritos, mas o corpo, no texto, ele é colocado como uma cadeia. Mas e por que o corpo é uma cadeia? Porque, de fato, o espírito está preso. Durante a vigília, quando estamos acordados, o espírito não tem como se desdobrar, a não ser em situações muito especiais de irmãos nossos que conseguem fazer esse desdobramento, mas a esmagadora maioria da população terrena não tem esta condição de se desdobrar, senão
durante o sono do corpo físico. Então, como é importante nos prepararmos para termos um sono tranquilo e que nesse desdobramento possamos ir para locais mais elevados, porque não tenhamos dúvida, durante o sono somos levados onde a nossa condição vibratória nos permite chegar. Então, aqueles que vivem tão somente para a materialidade buscam, durante o sono, irem para locais de sensualidade, de jogatina, de riqueza, de coisas mundanas, porém vivenciadas no plano espiritual. Numa de suas obras, André Luiz, ele cita algo muito interessante que eu jamais esqueci. Ele diz que mais de 50% da população humana, veja que isso ele escreveu lá nos anos 30. Há quanto tempo atrás, meus irmãos? 90 anos? Mais de 90 anos? 1935, mais de 90 não, um pouquinho menos, né? Mas veja, o mundo mudou muito desde então. Mas àquela época, André Luiz já nos afiançava que mais de 50% da população humana se prende à sensualidade, vive para o sexo. Então, não tem um objetivo maior do que a sensualidade em suas conversas, em seus pensamentos, em sua vida, enfim, nos seus sonhos. Tudo é voltado para a sensualidade, mais de 50% da população. Aí ele diz que o restante, quase que de forma absoluta, está preocupado em ter destaque na vida. Então, em ser reconhecido, em receber o aplauso do mundo e, ouçam, uma fatia bem menor do que 1% de toda a humanidade está realmente focada em fazer o bem. E não tenhamos a menor dúvida, todos nós, se não estamos levando a nossa vida unicamente na sensualidade, certamente no passado já estivemos, porque tudo é um processo, tudo na vida é processual. Então, como na doutrina espírita se diz com muita propriedade, a natureza não dá saltos. Portanto, se nós já estamos saciados na questão da sensualidade, já sublimamos, já estamos num outro patamar, e se nós ainda queremos o reconhecimento, queremos destaque, queremos aparecer na mídia, ou queremos no Face, não é? Aparecer nos perfis, queremos ter muitos amigos e aparecer realmente, né? Ter a nossa imagem comentada. Isso, André Luiz já nos falava lá nos idos dos anos 30. E isso, será que mudou muito? A sensualidade, será que mudou tanto assim? A humanidade já se encontra mais evoluída nesses quesitos? Sabemos que, intelectualmente falando, a nossa humanidade avançou sobremaneira. As tecnologias são impressionantes. Se formos pensar de 100 anos para cá, foi algo vertiginoso. Porém, quantos de nós se ocupam da sua espiritualidade? Muito poucos. Então, meus amigos,
deixai aos mortos enterrar seus mortos, quer dizer tão somente que morto é todo aquele que, embora num corpo físico, comendo, bebendo, dormindo, namorando, trabalhando, mas que foca a sua vida na única condição que é a materialidade. Este alguém está morto, embora se sinta muito vivo e diz: não, eu estou vivo, como assim que eu estou morto? Não, quando nós só pensamos na matéria, nós estamos realmente mortos. É o que Jesus quis nos ensinar. Deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Mas existe também uma outra maneira de interpretar as palavras de Jesus. E eu trago para vocês. O que é então enterrar os nossos mortos? Nós deveríamos enterrar tudo aquilo que é imperfeição moral, é orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ganância, maledicência e tantas outras, maldade. Isso, se nós conseguirmos enterrar essas mortes, porque são mortes. Esses sentimentos são tão nefastos, tão mesquinhos, que nos puxam para baixo, fazem com que a nossa condição vibratória seja muito baixa, muito densa. Então, meus amigos, vamos enterrar, não é? Essas imperfeições morais, vamos fazer todos os esforços para podermos nos conectar com a espiritualidade. E uma das maneiras de fazermos esta ligação é através da prece sincera. Não que não possamos fazer uma prece decorada. Em nossas lives, nós costumamos iniciar com o Pai Nosso e encerrar com a Ave Maria. Entretanto, precisamos colocar sentimento em cada palavra que pronunciamos. E no nosso dia a dia de relação, na nossa vida, o simples fato de pensarmos em Deus já é uma prece. De respeitarmos, de termos gratidão profunda pela vida que nos foi concedida, pelo fato de sermos imortais, de sermos eternos. É uma alegria tão grande saber que o que fazemos hoje se refletirá amanhã, nesta ou em outra existência. Pensemos nisso, meus amigos, e vamos então encerrando, porque o relógio já está nos convidando ao encerramento. Agradeço enormemente a companhia de cada um de vocês e aproveito para convidá-los para fazermos a prece de encerramento. Não por acaso é a Ave Maria, porque a nossa casa tem o nome da Mãe de Jesus. Casa Espírita Maria de Nazaré. Maria Santíssima, que nos cobre a todos com seu manto celeste. E ela é nossa mãe espiritual, somos seus filhos. Assim, vamos nos unindo para fazer a prece e neste momento mentalizemos com muito carinho, respeito e amor os nossos lares, os nossos familiares, para que eles possam, por extensão da misericórdia divina, receber os eflúvios amorosos da prece que iremos fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós,
os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, então fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Temos um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por você. Então, o Sérgio, que fazia as lives de terça e de quarta, está com dificuldade por conta do trabalho. Então, temporariamente, o Ezequiel fará as palestras, as lives de terça, quinta e sábado. Eu farei segunda, quarta e sexta e a Arielle fará no domingo. Na quarta-feira pode ser também que o João comece a participar, mas vai depender do tempo que ele está trabalhando, Então vamos ver. Mas se não for o João, serei eu e aguardaremos vocês com muito carinho. Meus amigos, um ótimo final de segunda-feira, uma semana plena de oportunidades para fazer o bem e até a próxima. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.